Na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Coloca a mão no teu coração. Senhor Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos mais uma vez e te damos toda a honra, toda a glória, te damos liberdade ao teu Espírito Santo neste momento de ministrar em nossos corações, de trazer verdades em nossos corações, Senhor. Nós estamos completamente vulneráveis diante da tua maravilhosa presença, da tua palavra poderosa, e nós damos, Deus, total liberdade, o Espírito Santo, de confrontar os nossos corações, confrontar as nossas paixões, os nossos quereres, as nossas vontades. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos e desejamos sermos transformados de glória em glória. Obrigado, Jesus. Ministre em nosso coração, Senhor. Fale conosco nesta noite, mais uma vez, e que cada palavra, Senhor, não venha a ser desperdiçada, não venha a ser perdida, mas ela venha a ser absorvida, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Dando continuidade aqui à série de pregações que nós estamos trazendo para a comunidade, o nome dessa mensagem, como vocês viram, Viva Debaixo da Realidade de Céu Aberto. Sabe, Jesus, quando ele foi tentado pelo diabo ali no deserto, ele inaugurou uma nova, digamos que um novo tempo, para que ele ensinasse uma geração a viver debaixo daquilo que ele mesmo conquistou na cruz. Deixa eu falar uma coisa, os céus não serão abertos, os céus já foram abertos. Sabe quando nós cantamos ou até mesmo oramos, Deus, abra os céus. Irmãos, não faça essa oração, porque é você orar por algo que já foi concedido, já foi liberado por Jesus. Por exemplo, Senhor, eu quero ousadia, Deus já te deu ousadia. Você muitas vezes ora por algo que Deus já te deu, mas você não está fazendo uso. Deus, eu quero ser abençoado, você já é abençoado. Mas será que você está vivendo debaixo dessa verdade? Aqui que está o ponto. Aqui que está o ponto, digamos, de virada, a chave de virada na nossa jornada. É nós acreditarmos nas palavras que já foram liberadas sobre nós e viver aquilo que Cristo já conquistou por nós na cruz. Cristo não vai morrer por nós, Cristo já morreu. Cristo não vai nos salvar, Cristo já nos salvou na cruz. Nós só precisamos crer nessas verdades, irmãos, e viver essa verdade na nossa jornada, se de fato nós queremos ter uma vida transformada. Ao invés de ficar continuando, empurrando a vida com a barriga, continuar entrando em paranoias que Deus coloca, dizendo, olha para mim, olha para aquilo que eu já conquistei na cruz por você. E aqui não é diferente. Nós vemos aqui a continuação da conversa de João Batista, ali com os discípulos, mas começa a haver aqui uma transição. Há uma mudança de tempo. Sabe, os filhos de Issacar, em Crônicas, vai dizer que os filhos de Issacar discerniam os tempos e sabiam como agir. Tempo e modo, você não saberá como agir se você não discernir o tempo. A gente costuma dizer que os estilistas, eles são profetas, porque eles sempre estão à frente. Enquanto nós estamos aí nos preparando para essa próxima estação, que vai virar agora, dia 21 de setembro, para a primavera, os estilistas já estão trabalhando em roupas para o inverno do ano que vem. Se teve um princípio que mais me chamou a atenção, dois princípios que mais me chamaram a atenção na mensagem anterior, foi você ser um precursor ao invés de ser apenas um sucessor. O sucessor, ele fica esperando a herança, e glória a Deus por isso, mas o precursor, ele prepara o caminho, a ponto de João Batista encarnar um versículo. Perguntaram, quem é você? Ele diz, não sou ninguém, você é o profeta? Não, você é o Cristo? Não, eu não sou o Cristo. Você é a luz do mundo? Não, eu não sou a luz do mundo. Mas quem é você? Diga quem é você. E ele simplesmente cita Isaías dizendo, eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, aquilo que o profeta Isaías havia dito. Ele encarnou uma verdade, irmão. Ele encarnou um versículo e se tornou um versículo. Será que nesta noite você possa se tornar um versículo? Tem uma palavra, que é a palavra que a gente chama, no nosso meio, palavra rema. A palavra da sua vida. É você falar, essa palavra, esse versículo é a minha vida. Define a minha identidade e define o propósito de Deus na minha jornada. Então, João Batista, ele já estava percebendo a transição até mesmo do discipulado. Versículo 35. O primeiro princípio que nós aprendemos aqui, seja parecido com Jesus.
Coloca a mão no teu coração e você vai declarar sobre a sua vida, dizendo: eu quero ser parecido com Jesus. Agora com mais fé, irmão. Eu quero ser parecido com Jesus. Olha só, quando nós declaramos isso, estamos dizendo profeticamente algo que Deus deseja sobre a nossa vida. Quantos aqui creem nisso? O versículo 35 vai dizer assim: no dia seguinte, João estava ali outra vez, na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. Sabe quem foram os 2 primeiros discípulos de Jesus? Os discípulos João Batista. João Batista tinha seguidor. Tanto é que no domingo passado, nas mensagens passadas, as pessoas confundiram. Dá para entender porque eles confundiram João Batista com Cristo. Porque era a mensagem que eles aguardavam. Então ele tinha seguidor, uma multidão ia ver um cara estranho, comer comida estranha, se vestir de forma estranha no deserto. E o deserto que a gente pensa, não é aquele negócio de areia lá em Israel, é montanhas, pedras, profundos vales, grandes montanhas. Então o que esse povo foi fazer naquele deserto? O cara tinha que carregar uma mensagem. E o povo era atraído por essa mensagem de João Batista. Mesmo o cara sendo estranho, comendo estranho, se vestindo estranho, Deus estava usando gente estranha. Quantos aqui são estranhos, em nome de Jesus? Deus ama gente feia, irmão. Glória a Deus. Deus ama os rejeitados. Jesus veio para os rejeitados. Jesus não veio para aqueles que são, mas Ele veio para aqueles que não são, para confundir os que são. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Ele poderia ter usado um fariseu, um escriba, um Nicodemos da vida, mas ele usou um cara chamado João Batista, que comia gafanhoto. Você seguiria alguém que comeria gafanhoto? Você ia questionar esse cara. Como assim, cara? Vamos lá no garimpo, no Embu das Artes, comer gafanhoto, mel silvestre, o cara se vestindo com roupa de camelo. Você achar no mínimo estranho. Você seguiria um cara como esse? De maneira alguma, não. Você não seguiria. Mas não era o que ele comia, não era o que ele vestia, mas era a mensagem que ele carregava. Será que a mensagem que você carrega atrai pessoas para Cristo? Meu Deus, cara. Eu estou queimando por Jesus, rapaz. Pedro e André estavam parecidos com João Batista. Ele está dizendo: olha, vocês estão muito parecidos comigo, mas vocês precisam ser parecidos com Jesus. Então a vida de João Batista era apontar para o Messias, para apontar para Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Eu não tiro o pecado de vocês, mas Ele tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus. O cordeiro, ele era um animal usado para sacrifício no Antigo Testamento. Era o animal comum que eles utilizavam para sacrificar. É como se fosse uma transferência de pecado do homem para o animal. E havia uma expiação. O que era expiação? Era o perdão dos pecados. Então, esse era o ato cerimonial que eles tinham. O que nós vemos aqui, a gente vai perceber bastante, uma mudança da antiga aliança para a nova aliança. Jesus dizendo assim: ei, eu sou o Cordeiro de Deus, cara, não precisa mais fazer sacrifício, porque a lei diz que você tem que fazer alguma coisa, no reino de Deus você não precisa fazer nada. A lei, ela existe, mas aquelas pessoas buscavam fazer alguma coisa para ser aprovada por Deus, para ser amada por Deus, para ser salva por Deus, mas na nova aliança não é sobre o que você fala, não é sobre o que você faz, mas é sobre quem Jesus é e o que Jesus já fez na cruz por você. Então João Batista está dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não posso tirar o pecado de vocês. Pastor nenhum tem poder para ser o intercessor entre você e Jesus, meu amigo. Como diz Hebreus, nós devemos entrar com ousadia no novo e vivo caminho, no sangue de Cristo, no santo do santo. Não tem pedágio. Aleluia! Não tem pedágio, irmão. Você não precisa dar teu dízimo. Ô pastor, ora por mim lá, pastor. Vê se Deus vai me abençoar. Pelo amor de Deus, meu irmão. Foi quebrado, foi rasgado ali. Ali o véu se rasgou de cima a baixo para dizer
que a realidade dos céus é que determina a realidade na terra. De cima para baixo, do céu para a terra. Olha que poderoso isso. Então as pessoas não devem que ficar, ou melhor, as pessoas não podem ficar dependendo de nós. As pessoas devem seguir a Cristo. A posição que eu estou é apenas para apontar para Ele. Se a partir do momento as pessoas começarem a olhar para mim como se fosse um Salvador, acabou, estamos perdidos. Isso não é igreja, isso não é corpo, isso não é a graça de Deus. Que homem nenhum tem poder para fazer aquilo que Jesus já fez por nós. Então, irmão, em nome de Jesus, saia com essa verdade no seu coração. Seja parecido com Cristo. Mas, pastor, é muito óbvio. Hoje em dia, a gente precisa dizer o óbvio. Tem momentos agora que a gente tem que provar que a grama é verde. O óbvio hoje precisa ser dito. Segundo princípio que nós aprendemos aqui, versículo 38, nós vamos ler 39, é busque relacionamento. Busque relacionamento. Deixa eu falar, nós fomos criados para nos relacionar, para termos comunhão um com o outro. Por exemplo, a gente estava dando a última aula hoje para o pessoal do Raízes, que fala sobre liderança. E se não tiver a pedra angular, não existe igreja. Jesus, ele é a pedra fundamental. Na verdade, muito mais do que a pedra, ele é a rocha. Nós somos pedras. Uma pedra grande, outra pedra pequena, outra pedra gorda, outra pedra magra, outra pedra pontuda, outra... Mas somos igreja, somos pedras. Aleluia! Se nós formos lá fora e pegarmos um punhado de pedras, nós vamos perceber que cada uma é diferente uma da outra. Mas todos são pedras. Pedro significa o quê? Rocha? Não, porque Pedro não é o fundamento da igreja. Amém, irmãos? Tem denominações aí que falam que Pedro é o fundamento. Não, Pedro não é o fundamento. Pedro, ele é a pedra que faz parte da construção de um corpo. Jesus é a rocha, Jesus é a pedra fundamental. Então vamos lá, a nossa adoração vertical, a nossa relação com Deus, e horizontal, que é a nossa relação uns com os outros. Aqui faz um ângulo. Então Jesus, ele é como se fosse esta pedra angular que conecta o vertical com o horizontal. Quantos aqui estão entendendo isso? Então, se nós removermos esta pedra angular, nós deixaremos de ser igreja. Passaremos a ser um spa, passaremos a ser um clube, que a gente se reúne no final de semana, dá um abraço, dá o dízimo, levanta as mãos, cumpre com a sua religiosidade e segue sua vida durante a semana. Só que uma vida cristã, ela não é e não deve ser resumida em apenas 2 horas no domingo. A tua vida cristã deve ser cultivada diariamente com o Senhor, irmão, pelo amor de Deus. Aleluia! Então, o segundo princípio é busca relacionamento, versículo 38. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? Olha só, presta atenção, repete comigo, que buscais? E eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde moravam, e ficaram com ele aquele dia, e já era quase a hora 10ª. Sabe o que os discípulos estavam buscando? Relacionamento. É como se eles dissessem: eu quero conhecer o Senhor. Eles seguiram a Jesus, e Jesus perguntou: o que vocês estão buscando? E eles disseram: mestre. E aí ele fala que perguntou onde ele mora. Onde você mora? Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram, olha só, olha a chave aqui, e ficaram com ele. Ficaram com ele. É isso que Deus está querendo levantar nesses últimos dias, uma nova geração, uma geração que deseja ficar com ele. Uma geração que deseja investir e não gastar tempo ali diante da presença. Quantos aqui já cantou, conhece aquela canção do Alessandro Vilas Boas que diz quero queimar, gastarei a minha vida aos teus pés. Quem já cantou isso? Meu, é muito engraçado, porque quando começa a parte do refrão, meu Deus, quero queimar, aí pula, né? Começa a correr pela igreja, quero que bate a cabeça na parede, quero queimar, rola no chão, faz o avião, um leão, né? Tem igreja que imita leão, tem outros que é a águia. Só que se esquece muitas vezes do que a canção diz antes. Antes de cantarmos quero queimar,
A música diz: quero gastar a minha vida aos teus pés. Alguém já pegou um palito de fósforo, riscou? Alguém já fez isso? Pegou um palito de fósforo, você risca, o que acontece? O palito começa a ser consumido, não é? Não é isso? A ponto de não sobrar nada. É exatamente isso que o Espírito Santo está soprando no teu coração, dizendo: queima por Jesus, gasta a tua vida aos pés de Jesus, para que não sobre nada de você. Depois você cante: quero queimar, quero queimar. Depois você pode até imitar leão, fazer uma águia, você pode fazer o que você quiser, meu irmão. Plantar bananeira, pode sair correndo pela igreja aqui assim, pode fazer o que você quiser. Mas uma coisa que você não pode abrir mão é investir tempo na presença do Senhor. Era isso que os discípulos estavam buscando, relacionamento. Repete comigo, ou melhor, coloca a mão no teu coração. E diz: eu quero relacionamento com Jesus. Ele é o desejado da minha alma. Glória a Deus. O terceiro princípio que nós aprendemos aqui é: conhecer a Jesus revela a sua verdadeira identidade. Versículo 40 vai dizer: era André, irmão de Simão Pedro, um dos que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. 41, este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que é Cristo. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Deixa eu te falar uma coisa: quando você conhece o caminho, você sabe direcionar pessoas para chegar no lugar onde elas precisam chegar. Alguém já pediu informação para você na rua? Falou: cara, como é que eu faço para chegar ali no Atacadão? Quem já foi no Atacadão aqui? Só 3 pessoas? Vamos lá, quem já foi no Carrefour? Ah, mais pessoas, né? Obviamente. Você sabe o caminho. Quem já foi aqui no Shopping Taboão? Acho que todo mundo praticamente. Meu Deus, cara. Você sabe o caminho para chegar no Shopping Taboão. Se você não tiver carro, você pega o quê? Um Uber. Se não tiver Uber, pega um ônibus. Mas você sabe onde chegar. Agora, imagina uma pessoa perdida, dizendo: cara, como é que eu faço para chegar ali no Shopping Taboão? Você vai dizer: cara, ou pega um Uber, ou pega caminho para cá, para lá, você vai chegar no Shopping Taboão. Por que você vai dar a direção? Porque você já esteve lá. Quem está entendendo isso? Você só pode apontar o caminho se de fato você conhece o caminho. E o que nós vemos aqui também é que aparece o nome, versículo 42, e olhando Jesus para ele diz: tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Você percebe que Jesus mudou o nome dele? Ele se chamava antes Simão, e agora Jesus está dizendo: teu nome é Cefas, tu és Pedro. Parece que essa mesma passagem é a mesma de Mateus 16, versículo 11. Quando Jesus estava em Cesareia de Filipe, junto com os discípulos, e Jesus pergunta para os discípulos: quem dizem que eu sou? E aí eles respondem: mas dizem que é Jeremias, João Batista, ou um dos profetas. Quem lembra disso? Aí Jesus volta e pergunta para eles: mas para vocês, quem eu sou? Vamos lá, gente. Será que Jesus estava em conflito com sua identidade? Meu Deus, Camila, eu preciso entender quem eu sou. Diga, quem eu sou, quem eu sou? Será que ele estava confuso? Será que ele estava perdido? No sentido: meu Deus, eu não sei quem eu sou, cara. Perdi minha identidade, não sei quem eu sou, não sei o que eu faço, não sei de onde eu vim, não sei para onde eu vou. Ele estava perdido? Mas por que ele perguntou? Ele perguntou para que os discípulos tivessem a consciência sobre a revelação dele para os discípulos. Vamos lá, gente. Se perguntar aqui quem é Jesus para você, a gente vai ouvir várias respostas, como por exemplo, nós vimos aqui: ele é Rabi, ele é o mestre. E glória a Deus, ele é o mestre, sim ou não? Ele é mestre, ele ensina. Ah, ele é um profeta, ele é profeta, sim ou não? Sim. Ah, Jesus, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis, ele é o príncipe da paz, ele é o alfa, o ômega, princípio, enfim, ok, ele, de fato, ele é isso. Mas nós vemos ali, quando Jesus pergunta para ele, Pedro responde dizendo: tu és o Cristo. Meu Deus, cara, é a maior revelação de Jesus. Ele é o Cristo, ele é mestre, ele é rabi, ele é tudo isso. Mas a principal delas é que ele é o Cristo, ungido de Deus. Cristo e Messias é o mesmo significado. Messias
é no hebraico, assim como Cristo é no grego. É a mesma coisa, é ungido. Então, Jesus é ungido de Deus. E eles reconhecem isso. Aí, quando Pedro tem a revelação de Jesus como Cristo de Deus encarnado, acessível e revelado, aí sabe o que acontece? Jesus diz: dissestes bem, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Deixa eu falar uma coisa. Uma coisa é você receber a revelação de Jesus através de alguém. Olha, Jesus é o Cristo. Sério, Ele é o Cristo? É. Outra coisa é o próprio Pai revelar no teu coração, confirmando, dizendo, Ele é o Cristo. Aí quando você encarna de verdade. É quando essa passagem, ela se tornou um versículo na tua vida, que você encarnou de tal ponto, que aquilo entrou, penetrou no teu coração com uma verdade, que ninguém vai tirar. Quem está entendendo isso? Aí Jesus diz, sobre esta pedra, que pedra que ele está se referindo? A Cristo, a revelação de Cristo. Sobre esta pedra angular, eu edificarei a minha igreja. Sabe quantas vezes Jesus falou de igreja na Bíblia? 2. Por quê? Será que a igreja é menos importante? Não. É porque a mensagem que nós carregamos é maior do que a igreja, a mensagem do reino. Amém, irmãos? Nós pregamos o evangelho do reino, não o evangelho da igreja. Nós pregamos as boas notícias do reino, não as boas notícias da igreja. Aí Jesus diz, sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso te digo que tu és Pedro. Vamos lá. Jesus, na verdade, estava profetizando sobre Pedro. Porque Pedro, você vai ver, ele é um cara impulsivo. Ele é um cara impulsivo. Ele é uma pessoa inconstante em todo o ministério de Jesus. Ele foi assim. Mas Jesus profetizou sobre ele, dizendo, você não é isso agora, mas você será. Porque, irmãos, vamos lá. Quando você se converteu ao Senhor, você não saiu cheio de profundidade, cheio de fervor. Você saiu o quê? Emocionado. Caraca, tive um encontro com Jesus. Meu Deus, você está apaixonado. E gente apaixonada é um perigo. Porque ela não tem conhecimento e ela começa a fazer coisas com boa intencionalidade, mas errado. Adolescente, quem já viu adolescente querendo dar sermão em adulto? Adolescente ensinando adulto a como... Meu amigo, você não paga um boleto na tua vida. Quando você pagar um boleto, você vem falar na minha vida. Não é assim? Porque os adolescentes acham cheios da razão, né? Eles têm resposta para tudo. Não, pai, é assim. Não, mãe, é assim. Meu filho do céu, vai arrumar um trabalho, vai pagar um boleto. E depois a gente senta aqui na mesa, porque em casa é assim, né? A conta de luz aumentou, de 100 para 200. Aí a gente foi ver o contexto da família, agora fica assim, pai, eu posso levar o som para ouvir música lá no banheiro? Aí fica. E fica lá cantarolando, eles não têm noção, irmão, eles não sabem. Hoje eu sinto na pele o que minha mãe falava lá atrás. Sai! Eu não sou sócia da Eletropaulo, a gente já ouviu muito isso, né? Eu não sou sócia da Sabesp, desliga essa água, menino, desliga essa luz, está gastando e tudo mais. Então, voltando aqui para o texto, então a gente vê que Jesus ministra aqui também 2 dons espirituais, que é a palavra de conhecimento e a palavra de profecia. Qual é a palavra de conhecimento? Aqui ele fala a respeito de Simão, tu és Simão. Quem falou para ele que ele é Simão? Simão não disse, eu sou Simão. Não, o próprio Jesus teve a palavra de conhecimento dizendo, tu és Simão. E aí agora ele teve o que? A palavra de profecia, ele profetizou. Tu és Simão, mas tu serás chamado Cefas. Deixa eu falar uma coisa. Dons espirituais, eles existem para testificar da presença de Deus, para apontar para Cristo. Não é para você exibir os dons espirituais, é para você manifestar os dons espirituais na vida de uma pessoa apontando para Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então a gente vê aqui Jesus profetizando sobre Simão, tu serás Pedro. E aí, no meio da caminhada, a gente vê um cara inconstante, um cara instável, contudo, em Atos, Pedro se torna gradualmente um pilar da igreja primitiva. Uau! Jesus acredita em projetos falidos, amém, irmãos? Jesus acredita em você, no sentido que você era falido, aí Jesus entrou na tua vida um coração endurecido, um coração instável, uma pessoa impulsiva, mas aí gradualmente a mensagem do evangelho foi redimindo
a tua jornada. E glória a Deus por isso. Amém? Vocês estão aqui, gente? Quarto princípio que nós aprendemos: não se esconda, mas permita ser encontrado. Versículo 43 vai dizer: no dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Vamos lá, gente. Os caras falaram assim: achamos Jesus. Como se Jesus estivesse perdido, né? Achamos Jesus. Só que nós encontramos aqui que primeiro Jesus achou em Filipe e disse: segue-me. Agora Filipe então chama Natanael e disse: achamos Jesus. Deixa eu falar uma coisa, não tem esse negócio assim: eu encontrei a Cristo, eu encontrei Jesus. Não, Jesus te encontrou primeiro. Amém? Glória a Deus, aleluia. Porque quem estava perdido era você, meu amigo. Desde Gênesis nós vemos a natureza do homem caído. Deus havia dito: vocês podem comer de qualquer fruto do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Parece que tudo que é proibido é mais gostoso, né? Aí lá vão eles lá comer do fruto proibido. Aí Deus anda, eles ouvem os passos de Deus no jardim. Aí Deus pergunta: onde está você, homem? Aí o homem responde: eu tive medo e me escondi. O que o pecado faz conosco? Ele gera medo, vergonha e culpa. Vamos lá, gente, quando você peca, eu peco, a gente se sente bem? É aquele negócio, quando você era do mundo, aquilo era um prazer para você, certo? Você pecava e normal, segue o jogo, tá tudo bem, tá tudo certo. Agora, quando Cristo passa a morar no teu coração, você já tem uma consciência, uma percepção de que aquilo que você está fazendo não faz parte mais da sua natureza, certo? Deixa eu falar uma coisa: quando você se converte a Cristo, você ainda vai pecar em alguns momentos, porque Tiago diz que aquele que diz que não peca já está pecando, porque a nossa vida é pautada também em quedas, certo? Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? Vocês estão aqui comigo? Só que o que nos diferencia? Que o pecado não faz parte mais da nossa natureza de filho. Quando nós pecamos, a gente fica com vergonha, se sente culpado ou até medo. Só que onde está o pulo do gato? Jesus morreu a nossa morte. Jesus nos redimiu. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É Jesus quem nos santifica, é Jesus que nos justifica, é Jesus que nos perdoa, é Jesus que nos salva, é Jesus que nos levanta, é Jesus que nos redime, é Jesus que nos alcança, é Jesus que nos posiciona, e é Jesus que nos dá uma nova vida, e uma vida em abundância, uma vida eterna. Aqui que está o ponto. Então nós não vivemos debaixo do pecado, nós vivemos debaixo da santidade de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você: não é você que santifica você, é Cristo que santifica você. Quando alguém fala: eu preciso me santificar, isso é esforço próprio, é isso que a lei faz. A lei diz que para você ser santificado, você tem que obedecer à lei. Mas na graça, não é pelo teu esforço, mas é pela graça de Cristo. Você não merece, mas mesmo assim, Ele morreu a nossa morte para nós termos a vida em abundância. Aleluia! Então não se esconda, permita ser encontrado. Jesus encontrou os discípulos. Ele nos achou primeiro, Ele nos encontrou primeiro, Ele nos amou primeiro. Então, a importância também de você ler o Antigo Testamento vai fazer você entender o Novo Testamento. Quando alguém fala assim: mas eu não preciso ler o Antigo Testamento, porque só o Novo Testamento para mim já é o suficiente. Não, irmão, pelo amor de Deus, isso é heresia. Nós precisamos compreender os fundamentos do Antigo Testamento se nós queremos aprender o Novo Testamento. Amém? Então nós vemos um povo que estava perdido, mas que foi encontrado por Jesus, e não apenas encontrado, foi posicionado. Deu o lugar de origem. Quando nós saímos do lugar da posição, nós corrompemos o sacerdócio. Deixa eu falar uma coisa: Deus não perguntou o que Adão havia feito, Deus perguntou onde ele estava.
onde você está, Adão? E qual foi a resposta dele? Novamente, eu tive medo e me escondi. Então, irmão, em nome de Jesus, se você pecou, existe uma esperança, há perdão em Cristo Jesus. Há perdão em Cristo Jesus. Aqui está o nosso lugar, o lugar de perdão do Senhor. Então, permita ser encontrado por Jesus. Quinto ponto, use os dons para a glória de Deus. Repete comigo, use os dons para a glória de Deus. Versículo 46 vai dizer, disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem ver. Tipo, está desafiando, né? Vem ver. Jesus viu Natanael vir ter com ele, disse-lhe dele, eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo ou não há mentira. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Novamente, palavra de conhecimento aqui. Jesus conhece o presente e o passado. Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi debaixo da figueira. Mas vamos focar aqui na pergunta que Filipe fez. Que Filipe fez aqui. Qual foi? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Olha só. Sabe o que é isso? Isso representa o quê? Uma rejeição. Porque o judeu da Judeia rejeitava os judeus da Galileia. Dizendo, como assim? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Então já havia uma rejeição com relação às pessoas daquela região. E por exemplo, irmão, alguém já assistiu um filme sem som aqui? Alguém já assistiu? Tem graça. Sabe quando você está assistindo ali, por exemplo, um jogo de futebol importante, Copa do Mundo, de repente some o som, você está vendo só a imagem. É legal? Não. Perde a graça, não perde? Então, tipo, a gente vê essa questão aqui como algo que Jesus está manifestando, mas muitas pessoas não estavam ali em sintonia aquilo que Jesus estava falando ou que Jesus estava fazendo. Jesus teve aqui, nós vemos uma palavra de conhecimento dada para Natanael, para revelar uma verdade sobre a vida dele, para trazer ele para um ponto onde Jesus queria que ele entrasse. Ou seja, o objetivo dos dons é para revelar a Cristo para as pessoas. Então, fica meio que sem sentido quando nós dançamos uma música, por exemplo, sem música. As pessoas vão começar a achar estranho, falando, meu Deus, peraí, cara, você está dançando, mas que música você está dançando? Então, a princípio, parece muito estranho o que está sendo feito aqui, mas Jesus está trazendo o quê? A realidade dos céus aqui na vida deles. Então, usar os dons devem ser usados para a glória de Deus, para manifestar a presença de Deus. Amém, irmãos? Agora, deixa eu falar uma coisa. Existe uma diferença entre dons e glória. Dons significa que Deus tem poder para te usar. Amém? Glória a Deus. Agora, quando a glória de Deus está manifesta, Deus diz, agora eu não preciso de você. Pode deixar que a minha glória manifesta é capaz de transformar a vida deles. Você foi até aqui, mas a partir daqui sou eu. Porque a glória de Deus, irmãos, ela não é fabricada por mãos humanas. A glória de Deus não é gerada por nenhum de nós. A glória de Deus é manifestada pelo próprio Deus. Os dons é para servir pessoas, mas quando a glória de Deus está tão manifesta no lugar, é Deus dizendo, até aqui você veio, agora pode deixar comigo que eu vou dar conta do recado todinho sozinho. Amém? Dons são presentes de Deus para abençoar vidas. Então a gente precisa usar os dons para a glória de Deus. Sexto princípio e último. Viva debaixo da realidade de céus abertos. Repete comigo. Eu quero viver debaixo da realidade de céus abertos. Versículo 49 vai dizer, Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o Filho de Deus. Olha só, agora ele entendeu, ele declara sobre Jesus, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Versículo 50, Jesus respondeu e disse-lhe, porque te disse, vi-te debaixo da figueira e crês, coisas maiores do que essas verás. E disse-lhe, na verdade vos digo, daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho
do homem. Primeiro ponto que nós observamos. Natanael responde que Jesus é o Filho de Deus e ele é o Rei de Israel. Duas verdades, que elas estão muito claras, muito explícitas aqui, mas o que eu quero destacar aqui no ponto é Jesus, no versículo 55, 51 vai dizer: na verdade vos digo, daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do homem. Sabe o que Jesus está citando aqui? Gênesis, capítulo 28, versículo 12. Vai lá comigo. Gênesis 28, versículo 12. Vamos ler em voz alta, todo mundo junto? Versículo 12. Gênesis 28, 12. Vamos lá? Todo mundo? 3, 2, 1, vai. Peraí, gente, peraí. Não está em sintonia esse negócio aqui. Deixa eu dar uma de maestro aqui. Vamos sincronizar. Vamos lá. 3, 2, 1, vai. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Tinha uma escada, meu irmão. Uma escada onde os anjos subiam e desciam. Sabe quem é essa escada? É o próprio Cristo. Não vi nenhum amém caloroso? Amém! Jesus é a escada, meus irmãos. Todo o texto de João, ele traz a afirmação que Jesus é Deus. Jesus, ele é a videira verdadeira, ele é a luz do mundo, ele é a porta, ele é o bom pastor, ele é a ressurreição e a vida, mas também nós vemos que ele é a escada entre os céus e a terra, e é por isso que ele diz: vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Uau! Nós vemos claramente aqui, irmãos, Jesus abriu os céus. Nós vemos em Marcos, nós vemos em Mateus, falando que os céus estão abertos. Jesus, ele foi levado, ou melhor, ele foi batizado por João Batista, e a Bíblia diz que os céus foram abertos, e uma voz dos céus diz: tu és o meu filho amado, eu tenho prazer em ti. Uau! Jesus abriu os céus. Nem eu e nem você temos autoridade para fechar os céus, que o próprio Jesus abriu há mais de 2000 anos atrás, por mim e por você. Nenhum principado, nenhuma potestade, nem Satanás, nem os seus demônios têm autoridade para fechar os céus. Deixa eu falar uma coisa para você: os céus estão abertos sobre Taboão da Serra. Os céus estão abertos sobre a tua casa. Levanta a tua mão, irmão. Em nome de Jesus, fecha os teus olhos. Os céus, eu vou profetizar sobre a sua vida. Os céus estão abertos sobre a tua casa. Os céus estão abertos sobre Taboão da Serra. Quero pedir para o pessoal do louvor vir aqui à frente. Os céus estão abertos sobre a tua área financeira. Os céus estão abertos sobre o seu coração. A restauração de coração, sabe? Os céus estão abertos sobre doenças, sobre enfermidades, sobre circunstâncias difíceis de serem resolvidas por força humana. Os céus estão abertos sobre o estado de São Paulo. Os céus estão abertos sobre a nação brasileira. Os céus estão abertos sobre a terra, porque Jesus é a escada onde anjos sobem e descem. A realidade dos céus está sendo manifestada na terra em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, um novo tempo, uma nova estação sobre o teu povo, sobre a família Reino. Eu declaro um crescimento saudável, eu declaro um crescimento numérico, eu declaro uma expansão ministerial, eu declaro, Senhor, um avanço missionário da mensagem do Evangelho, a começar pela nossa casa. Jesus, eu oro e declaro as realidades do céu sobre a nossa casa. Eu declaro as realidades do céu sobre a nossa família, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, sobre todo o coração abatido, todo o coração entristecido, a realidade dos céus, agora em nome de Jesus. Senhor, nós oramos e declaramos que todo o coração endurecido seja quebrantado para a Tua glória, em nome de Jesus. Senhor, eu declaro um fogo do Teu Espírito Santo. Corações aqui nesta noite, Senhor, vieram com fogo apagado, mas nós declaramos: faça reacender novamente a chama do coração, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro, Senhor, eu declaro um novo tempo sobre a sua vida. Vai recebendo aí em nome de Jesus. Eu declaro que Deus está
redimindo a tua história, Jesus está redimindo a tua jornada, Jesus está redimindo a sua casa, a sua família. Jesus abriu os céus, Jesus abriu os céus em nome de Jesus, aleluia. Irmãos, olha aqui para mim, em Atos capítulo 7, nós vemos a história de Estevão. Quem lembra de Estevão? Estevão foi o primeiro diácono da igreja. E o princípio para você se tornar um diácono da igreja é ser cheio do Espírito Santo. E sabe, ele começou a pregar para aqueles líderes religiosos de Gênesis, Apocalipse, sobre Jesus. E eles ficaram enraivecidos, eles ficaram muito bravos. E eles simplesmente começaram a apedrejar Estevão. Eles começaram a atacar pedras em Estevão. E sabe o que a Bíblia fala? Que Estevão olhou para os céus e ele viu os céus abertos. E sabe o que ele viu também nessa visão? Ele viu que Jesus estava em pé. Vamos lá, gente, tem alguém aqui comigo? Quando nós cantamos ao que está sentado sobre o trono, não é isso? Vários versículos na Bíblia falam que Jesus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Quando fala à direita, está falando de um lugar de autoridade. E quando o rei ele senta para julgar. Deixa eu falar uma coisa, Jesus quando veio na sua primeira vinda, ele veio como advogado. Mas quando Jesus voltar, não voltará como advogado, e sim como um juiz, para julgar os vivos e os mortos. Amém? Quem está aqui comigo? Agora, presta atenção. Estevão tinha a consciência de que quando o Messias subiu aos céus, ele sentaria à direita de Deus Pai. Só que nós não vemos Jesus sentado, nós vemos Jesus em pé na visão de Estevão. Sabe o que é isso? É Jesus olhando para a atitude de Pedro, dizendo: meu Deus, o cara foi escolhido cheio do Espírito Santo e está morrendo cheio do Espírito Santo. Esse é o evangelho que eu creio. Viver uma vida cheia do Espírito Santo, debaixo da realidade de céus abertos. Será que nesta noite Deus pode levantar a tua vida para ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, que deseja viver debaixo dessa realidade, e não viver debaixo da realidade da terra, mas da realidade dos céus? Fica de pé em nome de Jesus.